Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus estamos de volta em nosso canal A Luz da Bíblia para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes em estarmos aqui com os irmãos para trazer mais um assunto, mais um tema maravilhoso. Desde já queremos nos desculpar com os irmãos porque, por motivo superior, não postamos os últimos 3 vídeos das últimas lições. Mas estamos de volta, iniciando mais um trimestre, o último trimestre de 2017. Vamos trazer um tema maravilhoso. E estamos tratando da obra da salvação. E o comentarista desse trimestre é o pastor Cleiton Ivan, doutor em teologia. E todos os temas, nós vamos estudar 14 lições. E essas 14 lições irá trazer temas referentes à salvação. Então, como sempre, pedimos aos irmãos que ao assistir os nossos vídeos, se gostarem, dê um like, compartilhe e inscrevam-se em nosso canal. Então, a nossa primeira lição tem o título Uma Promessa de Salvação. E nós temos aqui no nosso texto áureo, que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A nossa leitura bíblica em classe também se encontra em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9 ao versículo 15. E nos traz o seguinte: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, já observamos o início da decadência humana. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem como coroa da criação, como ponto mais alto, como ápice da sua criação. Observamos isso na forma que Deus criou o homem. A Bíblia usa 3 verbos distintos para a criação do homem: criar, fazer e formar, que foi diferente das demais criações. E criou Deus, e o verbo principalmente bará, que Deus criou do nada. E aqui Deus formou o homem do pó da terra, fez o homem à sua imagem e semelhança. E aqui nós vemos a desobediência do homem a Deus. O que houve quando nós observamos aqui o diálogo de Deus com o homem, nós observamos que é como se Deus estivesse dando uma oportunidade para que o homem viesse a confessar. E Deus pergunta: onde estás? Porque também o pecado ele traz uma separação entre Deus e o homem. E Deus faz outra pergunta. Quando o homem diz que ouviu a voz de Deus e se escondeu, Deus pergunta mais uma vez: comeste? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore? E Deus começa a questionar o homem, como se Deus estivesse dando oportunidade para que o homem confessasse. Nós vemos aqui que o homem começa na sua justificativa diante de Deus, na sua auto-justificativa, mas Deus, até o momento, o homem não confessa a sua falha a Deus. E Deus começa aquele diálogo com o homem. E nós observamos aqui que, devido a esse pecado, o homem deformou, o homem degenerou, o homem perdeu algumas características que Deus tinha dado a ele, como característica moral, característica espiritual e a própria característica física, porque depois do pecado, o homem ele recebeu a sentença de morte, tanto a morte física, espiritual e a morte eterna, se assim permanecesse no seu pecado. E no nosso primeiro ponto, ele nos traz o seguinte: o conceito bíblico de salvação. E aqui, a nossa lição ele traz alguns conceitos de salvação no sentido geral da palavra. E a primeira, ela vem
a palavra salvação ela vem do latim, que é salvare, e ela tem o sentido, ela traz um sentido, ela é originada da palavra salus, que significa saúde. Mas a própria palavra hebraica, ela traz o sentido de segurança. Nós observamos na maioria dos livros da Bíblia, principalmente lá em Salmo, que o salmista orando, pedindo a salvação os salmistas orando, pedindo a salvação de Deus, traz aquele sentido de ter segurança. Já a palavra no grego, trazendo lá para o Novo Testamento, que ela é a palavra sotéria, que vem do termo soteriologia, que é o estudo da salvação, que é esse tema que nós estamos tratando nesse trimestre, que é um dos estudos da teologia sistemática. Ela traz aquele sentido mais de cura, de recuperação, de redenção, de remédio, bem-estar e resgate, principalmente no sentido de resgate, porque o homem, ao pecar, ele tornou-se devedor, principalmente de Deus, porque pecado é débito contra Deus, além de errar o alvo, é débito contra Deus, e precisava o homem ser salvo novamente, precisava ser pago esse resgate. E existem algumas palavras que ligam a salvação, como por exemplo a palavra justificação, que a palavra justificação é o ato instantâneo do perdão, é a santificação instantânea, quando Deus olha desde o céu e diz que o homem é justo pelo ato dele ter aceitado o sacrifício substituto de Cristo. Nós temos a palavra regeneração, que é restabelecimento do que se havia perdido. Como falamos há pouco, que com o pecado o homem perdeu algumas características físicas, morais, sociais e psicológicas também. E era preciso o homem ser restituído de tudo isso que ele perdeu. Nós vemos que a terra se encheu de violência, Deus, o homem ali, depois que Caim ele matou a Abel, ele saiu pelo mundo e devido a um vazio que estava dentro de si, ele procurou todos aqueles descendentes lá de Caim, procurou construir para si deuses para preencher aquele espaço vazio que Deus tem deixado no homem. É o que nós chamamos da teoria da crença universal. Todo homem ele procura um ser superior ou algo para adorar. Nós temos a própria santificação, que é a separação gradativa, é a santificação gradativa. O homem vai se separando, vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida e gradativamente ele vai se santificando, ele vai tornando a sua vida pura, chegando em comunhão com Deus. Então aqui no primeiro nós temos esses conceitos com relação à salvação, mas principalmente relacionado a resgate. O nosso segundo subponto, ele nos traz salvação no Antigo Testamento. E diz assim: no Antigo Testamento, a salvação está relacionada ao escape das mãos dos inimigos, à libertação da escravidão e ao estabelecimento das qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como seu Senhor. Como observamos aqui, no Antigo Testamento, principalmente, nós observamos que também tem um sentido de escravidão, porque a nação de Israel, quando começou a crescer, após as 70 almas ser levada para o Egito, e ali cresceram como nação e tornaram-se escravos, o conceito hebraico ali, desde aquela época, era também de libertação da escravidão. Nós observamos, como tratar esse assunto sobre a Páscoa de Israel, que ele comemora a passagem da escravidão para a liberdade. E ele também tem esse sentido de livramento da mão dos inimigos, visto que naquela época as nações viviam em guerra. Aquelas nações que sobrepujavam outras era tido como nação mais poderosa e que tinha um Deus mais poderoso. E a nação de Israel ele tinha esse conceito de livramento das mãos dos inimigos e da escravidão. Mas nós temos algumas passagens, como por exemplo ali capítulo 53 do livro de Isaías, principalmente porque Isaías é tido como profeta messiânico, aquele profeta que mais profetizou a respeito de Cristo. Ele dá esse sentido de realmente salvação, de livrar o homem da condenação do pecado, que nós vamos ver isso no próximo tópico. Mas observamos que para o Antigo Testamento ele tinha esse conceito. Nós observamos quando chegamos ali no livro de Juízes, quando morreu o último ancião que viveu com Josué, o povo estava sempre em pecado. O povo estava sempre pecando. Se nós traçássemos um gráfico ali com relação
a vida, a fé de Israel, ele seguia altos e baixos, porque o povo pecava, Deus mandava uma nação contra eles, aquele povo clamava, Deus levantava um juiz, um homem com poderes sobrenaturais, e aquele homem libertava o povo. Depois, enquanto aquele homem estava vivo, educava, guiava aquele povo para obedecer a Deus. Quando aquele homem morria, o povo pecava novamente. Então, o conceito do Antigo Testamento tem esse conceito de livrar das mãos dos inimigos. Um exemplo disso é que nos Salmos nós temos os salmos chamados Salmos precatórios, que era aquele salmo a qual o povo judeu, os salmistas, eles oravam a Deus para que Deus viesse destruir os seus inimigos, para que viesse amaldiçoar. A palavra precar significa amaldiçoar, destruir. No período da graça não temos mais esse conceito de orar para amaldiçoar. Jesus já veio com outro conceito de orar para abençoar os nossos inimigos, para que Deus venha abençoar os nossos inimigos. Amém? Então, no Antigo Testamento tem mais esse conceito de livramento e de liberdade da escravidão. Quando chegamos no Novo Testamento, que é o nosso terceiro tópico, aqui a salvação no Novo Testamento, a salvação não é alcançada por mérito humano, pois é oferecida por Deus em que crer pela graça. Quando nós observamos, aqui quando nós fazemos uma leitura superficial nos livros do Novo Testamento, iniciando já pelos evangelhos sinópticos, nós observamos que Cristo quando começou o seu ministério, ali depois que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, quando foi tentado ali pelo diabo no deserto, que o Espírito Santo o conduziu para ser tentado, Jesus iniciou o seu ministério pedindo que as pessoas se arrependessem do pecado, porque era chegado o reino dos céus. E ali Jesus convocou os seus discípulos para iniciar a sua pregação. Lembrando que Jesus, ele veio livrando todas as pessoas de todas as moléstias, de demônios, de enfermidades, como uma forma de força para que as pessoas crescem no poder de Jesus Cristo. E muitas vezes observamos que muitas daquelas pessoas ali, quando alcançavam uma cura ou a libertação de possessão demoníaca, o Senhor dizia: a tua fé te salvou. Jesus dava uma vitória, como por exemplo aquela mulher lá do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus, que estava ali na presença do Senhor, o Senhor disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Então aquelas pessoas adquiriam a salvação. Nos sinópticos tem este conceito de chegada do reino de Deus, principalmente porque ali as pessoas aquelas pessoas ainda, judeus, ainda tinham seus conceitos antigos, e Jesus foi modelando ali os seus conceitos a respeito da salvação. Quando nós chegamos ali no livro de Atos dos Apóstolos, os próprios apóstolos já vinham com o conceito de libertação, o conceito de levar o homem para o céu. Porém, o seu ponto principal ali de salvação, o que eles pregavam e iniciavam como conceito de salvação era a ressurreição de Cristo. Mas nós observamos que alguns judeus eles ainda estavam presos no conceito de que salvação era tão somente para judeu, porque quando Jesus veio tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele falou para aquela mulher Ciro-Fenícia. Não era o objetivo de Jesus alcançar o mundo com o evangelho, mas ele preparou aqueles 12 homens para que eles viessem, que 12 significava as tribos de Israel, aqueles 12 era para alcançar as tribos de Israel, mas Jesus ele mandou depois 70 para pregar ali a todo mundo, que o conceito de 70 é porque achava-se que havia 70 nações ali na época. Então o conceito era daqueles 70 alcançar todo mundo. Esse era o conceito de Jesus. Mas os judeus ainda estavam presos, estavam ainda arraigados no conceito de que a salvação era tão somente para judeu. Um exemplo disso é Pedro, quando foi pregar ali para Cornélio, o centurião. Quando Jesus deu aquela revelação, ele ainda resistiu, mas quando Deus derramou sobre eles ali o Espírito Santo, ele disse: não tem dúvida ali que Deus também chamou os gentios para a salvação, que Deus deu arrependimento aos gentios para a salvação, mas eles ainda estavam presos. Mas quando nós observamos a maior ênfase e de forma clara e bem esclarecida no conceito de salvação, nas cartas ali, nas epístolas, principalmente nas epístolas paulinas, quando nós observamos ali a carta de Paulo aos Romanos, a qual Paulo
disserta ali de maneira maravilhosa, de maneira gloriosa, a respeito da salvação pela fé, a justificação pela fé. E nós observamos ali no capítulo 5, versículo 1 ali de Romanos, quando ele diz: justificados, pois por meio da fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali Paulo ele começa a esclarecer que a salvação ela vem por meio da fé. Nós precisamos ser justificados, e que Deus, ali nós observamos no capítulo 2, quando Paulo ele mostra que Deus não veio tão somente para judeu, e o judeu ele não vai escapar da condenação, ele apenas apontando o erro dos outros. No capítulo 11, o apóstolo Paulo procura mostrar que Deus ele foi misericordioso com o povo de Israel, porque ele fez uma promessa ali a Abraão, mas ele orientando os gentios que não devia se gloriar, porque se ele cortou os ramos naturais que era o povo de Israel, para que eles chegassem ao arrependimento, imagine aqueles que não são naturais. Então eles precisavam temer, mas ele diz que Deus era poderoso para enxertar novamente o povo de Israel. Então Paulo mostrando ali que a salvação veio tanto para judeu quanto para gentio, não é para uma nação específica, mas a salvação estava ali para todos. E ali as epístolas do apóstolo Paulo, ele procura abranger com mais ênfase ali a salvação, trazendo até o conceito ali de adoção, o qual o judeu não tinha ousadia de chamar Deus como filho, mas o apóstolo Paulo ali, ele chama Abba Pai. O termo Abba é uma forma carinhosa de chamar, é como se fosse chamar painho ou papai, uma forma carinhosa de tratar Deus como um pai, quando o judeu não tinha esse conceito, essa ideia de chamar Deus de pai, mas apenas de Senhor. E ali no Novo Testamento, como nós falamos, Paulo ele traz o conceito de nós como filho adotivo, Israel como filho eleito por eleição e nós como filhos por adoção. E tivemos esse privilégio de sermos enxertados na videira verdadeira que era Cristo. Amém, meus irmãos? Então, esta é a salvação no Novo Testamento, porque nós temos as cartas ali, que nós chamamos as epístolas, de livros doutrinários, e ele veio trazer esse conceito de salvação, um esclarecimento maior, uma doutrina, um esclarecimento do que estava ali, oculto ali no Antigo Testamento. As epístolas veio esclarecer esse conceito de salvação, de livramento do pecado e transportar o homem da condição de homem pecador para homem santo, da condição de homem terrestre para o céu, como Paulo ele fala ali no capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios. Nós observamos ali no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o qual ele fala da condição do homem passar de semear de forma espiritual para colher corpo glorioso. O apóstolo Paulo ali de forma gloriosa, ali mostrando, porque os irmãos de Corinto estavam sem esperança com relação àqueles que morreram, achando que não ia ressuscitar. Então o apóstolo Paulo ele disse que você semeia corpo espiritual para colher corpo glorioso. Amém? O nosso segundo tópico, ele nos traz a importância da doutrina da salvação. Aí aqui diz assim: a grandeza da salvação. Embora haja na vida do crente um momento de conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento com a nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Aqui mostra que a importância de nós conhecermos a respeito da salvação. E principalmente quando nós falamos a salvação por graça. Por quê? Porque as pessoas eles têm um conceito errado com relação à graça. Acha-se que devido à graça pode fazer qualquer coisa. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Romanos, ele diz: porque eu estou na graça eu posso pecar? E pelo Espírito de Deus ele responde: de modo nenhum. Como pecaremos para aquele que já estamos mortos? Porque nós já estamos mortos para o pecado. E o apóstolo Paulo ele fala de forma gloriosa ali no capítulo 6 do 1 Coríntios, a qual nós fomos sepultados com Cristo. E assim como Cristo ele ressuscitou, assim como Cristo morreu para o mundo, nós também morremos e fomos sepultados junto com Ele. E assim como Cristo ressuscitou, por estarmos com Cristo, nós ressuscitamos também junto com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou e passou a viver para Deus, e a morte não tem mais poder sobre Ele, assim também nós ressuscitamos e passamos a viver para Deus. Ele também diz ali no capítulo 12, ele diz que nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional.
quando se oferece algo ali no altar, como era no Antigo Testamento, quando se oferecia um sacrifício, aquele sacrifício era de exclusividade de Deus. Então, a partir do momento que nós oferecemos os nossos corpos a Deus, os nossos corpos não podem ser mais oferecidos para o pecado. E a Bíblia deixa isso bem claro. E graça, a palavra graça, que é favor imerecido, ela cobra tanto a ação quanto a intenção. Jesus, ele disse assim, olha, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, se olhar para uma mulher e a tentar em possuí-la, já cometeu adultério para com ela. Está escrito, não matarás, eu porém vos digo, se vós se encolerizar sem motivo, se tiver raiva sem motivo contra o seu irmão, já é réu de juízo. Então a graça, ela condena tanto a ação quanto a intenção. E precisamos entender isso, precisamos viver uma vida santificada, porque a nossa salvação não depende do que fazemos, mas nós fazemos porque somos salvos, nós não fazemos para ser salvos. Nós não fazemos algo de bom para ser salvo, mas nós fazemos algo bom porque somos salvos. A Bíblia diz que conhece-se a árvore pelo seu fruto. Se os nossos frutos são bons, é porque realmente eu renasci para Cristo. Eu sou uma nova criatura, eu sinto a salvação dentro de mim. E todo aquele que sente a salvação, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele pensa, ele age de forma diferente, ele age conforme Cristo. Ele agora segue as pisadas de Cristo, amém? O nosso segundo tópico, ele diz assim, para compreender o que fez Jesus. Aí diz assim, a salvação abrange todas as dimensões da vida, por isso, embora tão simples, deve ser vivenciada, pois para isso basta aceitarmos a Cristo como Salvador. Precisamos aceitar a Cristo. Isso aqui é muito importante nós entendermos o que Cristo fez por cada um de nós. Nós entendemos que a Bíblia fala, na leitura que foi feita aqui, que fala de Adão, no capítulo 3, fala do pecado do homem, da desobediência do homem a Deus. Essa desobediência fez com que criasse um abismo entre Deus e o homem. O homem tornou-se devedor de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, qual seria a sentença de Adão e todos os seus descendentes, por ele ser representante? Seria a morte. Mas era necessário que essa ira de Deus fosse apaziguada, é o que nós chamamos de propiciação pelos pecados. E Jesus, ele fez essa propiciação. Nós observamos isso no Antigo Testamento ali, com a tampa que estava sobre a arca. O nome daquela tampa, aquela tampa de ouro, onde tinha os querubins, era chamado de propiciatório, porque ali estava segurando, como se estivesse segurando a ira de Deus. E Jesus, ele veio tornar o homem propício a Deus. Ele veio fazer a propiciação pelos nossos pecados, porque a sentença do homem era a morte. Como o homem pecou, era necessário que outro homem viesse pagar ali a sentença, era necessário que o outro homem viesse pagar com a vida, porque uma vida paga-se com outra vida. Como o nosso Deus, ele é exigente, era necessário que fosse uma vida santa, uma vida pura. Nós observamos isso nos sacrifícios lá do Antigo Testamento, que tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha e sem defeito. Trazendo para o Novo Testamento, isso simboliza a ausência de pecado. E que homem seria esse, senão o próprio Jesus Cristo, que viesse se humanizar e se oferecer como sacrifício? Então era necessário que Jesus, ele viesse se humanizar. Por quê? Primeiro, para se aparentar a cada um de nós. Nós vemos esse simbolismo ali no livro de Ruth, no parente remidor, porque conforme a lei dizia que para se resgatar algo, uma dívida de uma pessoa, teria que ser um parente. E Jesus, ele se aparentou a nós, se humanizou para que o seu resgate fosse válido conforme a lei. A Bíblia diz que Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Adão, ele foi o primeiro representante da raça humana que passou o pecado a toda a humanidade. Jesus, ele como representante, o segundo representante da raça humana, aquele pecado que Adão passou a toda a humanidade, Jesus tomou para si todos aqueles pecados, ele agora como representante, porque agora ele veio de forma humana para fazer propiciação, para se oferecer como sacrifício os nossos pecados. Então, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, como segundo
representante. Jesus, ele se humanizou porque ele precisava morrer, como falamos. O resgate, o salário do pecado é a morte. Ele, como representante, ele foi aquele que veio para morrer em substituição em nosso lugar. Por isso que é necessário nós aceitarmos o sacrifício de Cristo vicário, o sacrifício substituto, porque a salvação está dada a todos os homens, mas é necessário as pessoas aceitarem. A salvação é de graça, é algo gracioso, a salvação é pela graça, você não precisa fazer, mas o homem precisa aceitar essa graça, o homem precisa reconhecer que Cristo morreu em nosso lugar, morreu em nosso pecado, para que essa salvação ela seja válida. Ele precisa olhar para Cristo, o sacrifício de Cristo, e dizer, não, Cristo morreu em meu lugar, por isso eu aceito as suas condições, eu aceito agora seguir a Cristo. E quando nós falamos aceitar a Cristo, é amá-lo, segui-lo e obedecê-lo. Sem essas três características, não existe aceitação com o sacrifício de Cristo. Amém? O terceiro subponto, ele diz assim, para se apropriar dos benefícios da salvação. Como a salvação pode ser negligenciada, devemos nos esforçar para conhecer e se apropriar de todos os seus benefícios. Aqui dá o exemplo de Hebreus, nós temos aí o exemplo claro dos crentes hebreus, a qual o apóstolo desconhecido escreveu aquela carta. Por quê? Porque os irmãos estavam negligenciando ali a salvação. Eles não estavam atentando, por isso que o apóstolo diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que começou ali pelos profetas, depois pelos apóstolos, e por fim Cristo começou a pregar. Nós precisamos valorizar esta salvação. Por quê? Porque o evangelho, no início ali da igreja primitiva, ele foi perseguido. Só que o judaísmo ele era uma religião aceita pelo Império Romano. E nós observamos quando a carta aos Hebreus foi escrita, foi aproximadamente no Império de Nero, que foi o imperador que fez uma perseguição ferrenha, que mais perseguiu os cristãos. Nós conhecemos a história que muitos cristãos foram lançados na arena dos leões, foram queimados vivos, e ele tocou fogo em Roma e acusou os cristãos de ter feito aquele ato. E os irmãos hebreus ali, a qual foi escrita a carta, eles estavam se escondendo atrás do judaísmo. Quando a perseguição iniciava, eles diziam, opa, nós não somos cristãos, agora nós somos judeus. Quando a perseguição parava, eles diziam, agora somos cristãos. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele disse, olha, isso equivale à apostasia. É mesmo que você está negando a fé. Você está calcando o Filho de Cristo, de Filho de Deus novamente. Você está crucificando o Filho de Deus novamente. Quando ele diz ali que não resta mais sacrifício, porque como eles estavam na prática ali do judaísmo, não adiantava ele estar sacrificando, vivendo uma vida, porque Cristo já se ofereceu de uma só vez como sacrifício. Cristo foi o sacrifício perfeito. Os judeus até ali, a sexta-feira antes das 3 horas, antes de Cristo, na quinta-feira, eles poderiam oferecer sacrifício. Mas a partir do momento quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário e disse, está tudo consumado, está tudo concluído, está tudo aperfeiçoado, não se fazia mais necessário se oferecer sacrifício. Cristo se ofereceu como sacrifício único, perfeito, em favor de todos os homens. Por isso que dizemos que não se havia mais necessidade de se oferecer sacrifícios imperfeitos, porque, como disse o apóstolo aos Hebreus, que o sumo sacerdote entrava de ano em ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, e isso trazia lembrança do pecado. Cristo, ao se oferecer, tirou o pecado da nossa mente, se oferecendo uma única vez e nos transportando da condição de pecador para salvo em Cristo Jesus. Amém? O nosso terceiro tópico traz o seguinte, a salvação prometida no Éden. O pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e vivenciar a maldade. Deus fez o homem numa condição de perfeição. O homem vivia no jardim do Éden, conversava com Deus na viração do dia, tinha acesso completo a Deus. Os seus olhos não estavam para a maldade, eles não se reconheciam que estavam nus. E a partir do momento quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, mesmo nós entendendo que Deus não aceita a justificação, observamos a autojustificação do homem no Éden, por se vestir ali com a roupa de parreiras. E Deus ali não aceitou aquela autojustificação, isso é uma autojustificação simbolizada. E Deus fez para o homem roupas de peles de animais, ali o que nos traz dois ensinamentos. Primeiro, a questão da justificação divina, porque só Deus justifica o homem, dando a pele dos animais. E segundo é que
por ter uma pele de animal, um animal foi sacrificado em prol do homem, trazendo perdão para o homem. Porém, o pecado passou a todos os seus descendentes. Nós observamos isso pela própria área social que se encheu de violência. Observamos a autojustificação do homem, observamos que o homem correu da presença de Deus após pecar, porque o nosso Deus é santo, e para estar em comunhão com ele tem que estar de forma santa. E foi passando aos descendentes. Nós observamos isso pelo sentimento ali de Caim com relação a Abel, onde houve o primeiro assassinato. E essa violência foi passando, ou seja, a área social foi deturpada, foi corrompida neste momento, onde o homem vivia em comunhão, agora, por motivo de inveja, veio sentimentos perversos no coração do homem, Caim mata Abel. Nós observamos que a terra foi enchendo-se de violência, onde mostramos ali Lameque com a sua, onde iniciou a bigamia, onde tinha 2 mulheres e assassinou 2 homens, e toda essa violência foi passando a toda a raça humana, o que precisava ser tratado. E toda essa violência, mesmo nós vemos ali no Antigo Testamento todo aquele simbolismo do sacrifício, mas todo esse sentimento, ali, todo esse pecado que foi passado na raça humana foi cortado ali em Cristo, como falamos agora há pouco, o representante da raça humana, o segundo Adão, que veio de forma perfeita, que veio obediente e trazer salvação a todos os homens. A transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostravam a incapacidade dele de resolver o problema do pecado. Eles começaram a transferir. Como falamos no início, quando Deus começou a questionar o homem, Adão, onde estás? Não era que Deus não sabia onde o homem estava. E Deus começou a fazer pergunta, é como se Deus estivesse dando oportunidade para que o homem ele viesse confessar o seu pecado. Mas nós observamos que a primeira resposta do homem, ela até soa de forma ríspida, um pouco áspera, quando diz, foi a mulher que tu me deste. Então, de uma certa forma, Adão está colocando de forma indireta a culpa em Deus. É como se ele estivesse dizendo, se tu não tivesse dado essa mulher, eu não tinha pecado. E Deus vai para a mulher e espera também uma confissão, e a mulher, ela diz assim, foi a serpente. E Deus faz a confissão, que nós vamos falar no terceiro tópico, mas, e Deus dá a sentença a cada um. Então, cada pessoa ali teve uma sentença. Nós vemos que a mulher multiplicou a sua dor e a sua conceição, porque o texto deixa claro que diz que multiplicou a dor e multiplicou a sua conceição. O homem, ele agora passaria a adquirir o seu sustento através do suor do seu rosto, através do trabalho, e a serpente iria rastejar e comer do pó da terra. Que esse sentido de rastejar ele traz o sentido de humilhação, ele seria humilhado, ele não traz essa sentença. Mas, mesmo com aquelas desculpas, o homem não ficou isento. Então, ele, mesmo não assumindo, que podemos entender lá na frente, que eles reconheceram por Deus justificar a eles com a roupa de pele de animais, como nós falamos agora há pouco, mas esse pecado foi passando a toda a sua descendência. Nós observamos que Caim matou Abel e depois a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e tiveram 7. E Eva diz assim que a palavra 7 significa compensação. Diz Deus compensou, porque Deus havia dado um varão novamente no lugar de Caim, de Abel que foi assassinado, e Caim que saiu pelo mundo, e Deus compensou ali trazendo Adão. Mas nós observamos que a partir de Enos, o filho de Sete, foi que começou a adorar a Deus novamente. Mas ali o pecado passou a todos os homens. E o apóstolo Paulo disse que a marca, a característica de que o pecado passou a toda a humanidade é a morte. E nisso sabemos que todos pecaram, porque a morte passou a todos os homens. Então a morte é o sinal, é a característica do pecado. É o salário do pecado que passou a toda a humanidade. Amém? E por fim, Satanás esmagado e o pecado vencido. Aí diz assim, Deus anunciou no Éden que o que se denomina de pronto evangelho, isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. Mostra que o diabo, ele viria, Deus, Jesus, ele viria destruir as obras do diabo. O diabo iria manifestar-se ali na vida de muitas pessoas, fazendo com que as pessoas viessem a pecar, mas Jesus ele viria dar fim a isso.
Na maioria dos escritores, ele entende em ferir o calcanhar com Jesus ali na cruz. Mas Jesus ali, quando ele ressuscitou, Jesus acabou com a obra do diabo. Porque nós dissemos aqui que o salário do pecado é a morte. Jesus, quando ressuscitou, por quê? Ele precisava morrer. Por quê? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Nós lembramos ali quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque como ele tomou o pecado sobre si, e não há comunhão entre Deus e o pecado, houve uma separação ali, porque ele tornou-se pecador por cada um de nós. Mas Jesus, ao morrer, ele ficou livre do pecado, ele ressuscitou uma nova criatura. Ele ressuscitou e a morte agora, que é o aguilhão do pecado, não tem mais poder sobre a vida dele. Jesus morreu de uma só vez. Assim é todo aquele que está com Cristo. Então, no final, a Bíblia diz que ele vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. Mas quem vai esmagar é Cristo. Cristo, ele vai esmagar o pecado dos nossos pés. E quando nós estivermos lá, ressuscitarmos naquele último dia, e na volta de Cristo, quando ressuscitarmos, os que morreram em Cristo Jesus, e os que estiverem vivos foram ressuscitados, então será destruído o último inimigo, que é a morte. E ali a morte não terá mais poder sobre os cristãos, porque vamos estar ali no céu, com o corpo glorioso, na presença do Senhor, e a morte não terá poder mais sobre nossas vidas. Então louvamos pela vida dos irmãos, que no próximo domingo os irmãos tratem desse assunto, mostrando as consequências do pecado e porque o homem necessita de salvação, porque Jesus morreu de forma clara, para que cada aluno venha entender e saber do propósito da salvação e entender que precisamos valorizar essa salvação. Se nós não valorizarmos, não vamos escapar. Se não vivermos a cada dia nos santificamos, não vamos ser participantes dessa salvação, que essa salvação ela é obtida tão somente com Cristo, como diz ali em Atos do Apóstolo, capítulo 4 e 12, que em nenhum outro há salvação, mas somente em Cristo. Amém? Então queremos agradecer aos irmãos, então que Jesus vos abençoe, que Jesus derrame da sua graça sobre suas vidas. Amém? Então mais uma vez pedimos, inscrevam em nosso canal, se assistirem ao vídeo e gostarem, dê um like, e que Jesus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém?